equação reduzida de uma reta no plano, consideremos o referencial O e J e os pontos A e B. Portanto, vamos começar por terminar a equação vetorial da reta, que passa pelos pontos A e B. Portanto, vou começar por terminar as coordenadas do vetor diretor. E agora a equação vetorial é esta. Ora, a partir da equação vetorial da reta, é possível obter a equação reduzida da reta comum. Reparem, formando um sistema de equações, portanto, x é igual a 2 menos k e y é igual a 4 menos 3k. Resolvendo em ordem a k, obtemos o sistema que vocês veem aqui. Igualando estas duas expressões e resolvendo em ordem y, obtemos precisamente a equação reduzida de uma reta. Portanto, neste caso concreto, a equação reduzida da reta S. Chamei esta reta S. Chama-se equação reduzida de uma reta não vertical. À frente explico porque é não vertical. A equação do tipo y é igual a mx mais b, onde b é ordenada na origem, portanto, onde a reta intersecta o eixo das ordenadas, neste caso aqui este ponto, reparem, e m o declive ou coeficiente diretor da reta. Portanto, o que é o declive? Como sabem, o declive é a inclinação que a reta faz com o eixo positivo dos x, portanto, tem a ver com o ângulo. Já sabem também, para terminar o declive, podem utilizar as coordenadas do vetor diretor, fazendo que o quociente entre a ordenada e a abscissa, ou então utilizar as coordenadas de dois pontos quaisquer que pertençam à reta. Portanto, o declive é igual ao quociente entre a diferença das ordenadas e a diferença das abscissas. Neste slide tem precisamente o que acabei de dizer, portanto, sendo o vetor de coordenadas o1, o2, o vetor diretor de uma reta não vertical, e A e B, dois pontos quaisquer da reta, o seu declive é dado por m, o 2, sobre o 1, ou se quiserem m igual a diferença das ordenadas sobre a diferença das abscissas. Reparem que o declive tem a ver com o quociente entre a variação vertical e a variação horizontal. Reparem, o 2 menos o 1 é precisamente o quê? O 2, peço desculpa, y2 menos y1 é precisamente o 2 e x2 menos x1 é igual a 1. Observação: em equações do tipo x igual a c, portanto, retas verticais, não é possível determinar o declive e deste modo não existe equação reduzida. Reparem porquê. Peguei em dois pontos quaisquer da reta e apliquei a formulazinha que vimos atrás que me permite determinar o declive e reparem, obtivemos 3 a dividir por 0. Como sabem, é impossível dividir por 0. Portanto, não existe equação reduzida nas retas verticais. Vamos agora ver qual é a relação entre o sinal e o valor do declive com a inclinação. Reparem nestes casos, por exemplo, o declive aqui nesta reta é negativo, portanto, menos 5. Aqui também e aqui também. Portanto, a reta, se quiserem, é decrescente, é uma função decrescente. Quando o declive é positivo, reparem, 0,5, 1, 3, a reta é crescente. Podem aqui ver mais alguns casos, portanto, o declive negativo decrescente, negativo decrescente, negativo decrescente, positivo crescente. Nas retas horizontais, como não há inclinação, portanto, esta reta horizontal é paralela ao eixo dos x, portanto, a inclinação é 0, o m é igual a 0. Nas retas paralelas, reparem, como tem exatamente a mesma inclinação com o eixo do x, portanto, o declive obviamente tem que ser o mesmo. Reparem, declive menos 0,5, declive menos 0,5. Vamos pegar aqui no GeoGebra, vou fazer variar o parâmetro B, reparem que há uma deslocação na vertical. Reparem, a reta desloca-se na vertical. E lá está, neste caso, a interseção da reta com o eixo das ordenadas, estão a ver, a ordenada na origem é 4,7, certo? Ou seja, quando x é 0, o y é 4,7. Vou fazer variar o B agora
Portanto, aqui este pontinho vai ser 0,2,7, ok? Portanto, o valor de B, se quiserem, é 2,7. Se eu fizer variar o M, portanto, tem a ver com a inclinação da reta. Portanto, o quociente entre a variação vertical e a variação horizontal. Continuando. Portanto, retas paralelas, se forem estritamente paralelas ou se forem coincidentes, já sabem que aqui é que têm exatamente o mesmo declive, sendo que se as retas forem coincidentes, a ordenada na origem também é a mesma, coincide. Se as retas forem estritamente paralelas, têm o mesmo declive, mas ordenadas na origem diferentes. Se as retas forem concorrentes ou secantes, obviamente que tem o declive, o valor do declive é diferente. Recordando o sistema de equações a duas incógnitas, portanto temos aqui um sistema possível e determinado, portanto são duas retas concorrentes, portanto tem uma única solução, que é este pontinho aqui, interseção, o ponto de interseção das duas retas. Neste caso temos aqui um sistema possível e indeterminado, portanto tem uma infinidade de soluções, todos os pontos que se encontram sob as duas retas. E, por último, um sistema impossível. Ora, sistema impossível, a posição relativa das retas são paralelas. As retas são paralelas, significa que nunca se encontram, portanto, não tem solução, são estritamente paralelas, ok? Mais concretamente, porque elas aqui, reparem, também são paralelas, só que são paralelas coincidentes. Então, o sistema é possível e indeterminado. Neste caso, se as retas forem estritamente paralelas, trata-se de um sistema impossível, portanto não tem solução, uma vez que as retas nunca se interceptam. Exercícios, seja 4x mais 2y menos 8 igual a 0, a equação da reta S. Determinou o declive da reta S. Ora, é muito simples, basta resolver a equação em ordem a y. E o declive será o m, o valor do m, que é 2. Portanto, reparem, y é igual a mx mais b, sendo que m é igual a 2, no caso concreto. O ponto A de coordenadas 2, menos 3 pertence à reta S, também é muito simples, basta fazer o quê? Concretizar as variáveis, ou seja, vou substituir o y por menos 3 e o x por 2 e verificar se a igualdade é ou não verdadeira. Portanto, como menos 3 é diferente de 8, posso concluir que o ponto A não pertence à reta em causa, neste caso à reta S. Ou se quiserem, podem também fazer deste modo, pegar na abscissa, substituir pelo valor de x e vão encontrar a ordenada. Portanto, como a ordenada, quando o x é 2, a ordenada é 8, significa que o ponto A não pertence à reta S, porque reparem aqui a ordenada não é 8, mas sim menos 3. Indica as coordenadas dos pontos onde a reta intercepta o eixo ao x e ao y. Também é muito fácil. Quando a reta intercepta o eixo ao x, nós sabemos que aqui que a ordenada é 0. E quando a reta intercepta o eixo ao y, nós sabemos que aqui que a abscissa é 0. Ora, vamos aproveitar esse facto. Então, basta fazer o quê? Ora, substituir, neste caso, o x por 0, portanto, ficaria 2 vezes 0, 0, mais 4. Portanto, o y é igual a 4. Já temos aqui o ponto 0, 4. E no outro caso, ora, y é 0, portanto, pego na equação reduzida, substituo o y por 0 e resolvo em ordem a x e tiro o valor de x. Portanto, x é igual a menos 2. Portanto, o outro ponto será menos 2, 0. Representa a reta no referencial cartesiano. Ora, para representar uma reta, vocês sabem que para definir uma reta basta 2 pontos. Portanto, para desenhar, certo? Então, vou atribuir valores quaisquer ao x e determinar os respectivos valores de y. Portanto, eu normalmente, como os pontos têm que ser colineares, eu coloco sempre 3, certo? Assim vejo se me enganei ou não nos cálculos. Portanto, escolhi 0, 1 e menos 1. Portanto, quando x é 0, vem 2 vezes 0, 0, mais 4, 4. Quando x é 1, vai ser 2 vezes 1, 2, mais 4, 6.
Quando x é igual a menos 1, 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais 4, 2. Portanto, aqui as coordenadas de 3 pontos. Resta marcar os pontos no referencial e traçar a reta. Estão a ver, os pontos são colineares, significa que não me enganei nos cálculos. Ok. Escreve a equação reduzida de duas retas paralelas à reta S. Ora, há uma infinidade de retas paralelas à reta S. Basta fazer o quê? Basta manter o declive e depois alterar a ordenada na origem. Ou, se quiserem, também podem atribuir 0. Se a ordenada na origem for 0, fica y igual a 2x. Certo? É uma reta que passa na origem do referencial. Portanto, eu optei por y igual a 2x e y é igual a 2x menos 2. Portanto, como podem ver, são retas paralelas, porque têm o mesmo declive, 2, 2, 2. E podem variar o valor da ordenada na origem. Escreve a equação reduzida da reta que contém o ponto P e declive menos 2. Portanto, já sabemos que o declive é menos 2, vou substituir. E agora basta pegar no ponto P, nas coordenadas do ponto P, e substituir o x por menos 2, o y por 3 e resolver em ordem AB, para terminar a ordenada na origem. Portanto, a ordenada na origem é menos 1. Portanto, y é igual a menos 2x menos 1. Temos aqui a equação reduzida da reta, que passa no ponto P e tem declive menos 2. Podem também fazê-lo utilizando esta equação, portanto, a equação de uma reta quando se conhece um ponto da reta e o respectivo declive. Ou seja, reparem que nós já vimos que a forma de declive é esta. Se resolvermos a equação, portanto, reduzir ao mesmo denominador, portanto, multiplicaria o m por x menos x1, que é equivalente a esta equação, que por sua vez estas duas equações são equivalentes. Portanto, e agora basta pegar nas coordenadas do ponto e concretizar. Portanto, o y1 vai ficar 3 e o x1 menos 2. Portanto, resolvem em ordem a y e o declive já sabemos também é menos 2. O m por menos 2 resolvem em ordem a y. E tem aqui também a equação reduzida da reta. Isto é outra forma de chegar à equação reduzida da reta quando se conhece um ponto da reta e o declive da reta. Escreve a equação reduzida da reta que contém os pontos P e Q, portanto, foi através da fórmula que já vimos determinar o declive e depois é fazer exatamente a mesma coisa. Já conheço o declive, substituo e pegando num ponto à vossa escolha, tanto faz, porque ambos os pontos pertencem à reta, substituo o y. Neste caso eu optei pelo ponto P. Se quiserem podem pegar numa folha e verificar que se escolherem o ponto Q vão chegar exatamente ao mesmo resultado. Portanto, a ordenada 3, y3, a abscissa menos 2. Portanto, x menos 2. Resolvem em ordem AB e tiram o valor da ordenada na origem. Portanto, a reta intercepta o eixo das ordenadas no ponto, se quiserem, 0,5 terços. E tem aqui a equação reduzida da reta.